Opa, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um programa Parto em Foco. E hoje vamos falar sobre o preparo mental para o parto. Para isso, eu convidei a psicóloga Monalisa Barros, que está fazendo pós-doutorado na Universidade de Coimbra, em Portugal, sobre o preparo mental e o impacto dele nos resultados de uma experiência positiva de parto. Vivemos no Brasil hoje uma cultura do medo do parto. Certamente, o preparo mental é um dos pilares e um dos caminhos para uma experiência positiva de parto. Então, para isso, eu convidei a Mona Lisa, que está falando com a gente diretamente de Portugal, para conversar com vocês sobre esse tema tão importante e tão intrigante. Entender um pouquinho dessa ferramenta que é o cérebro humano e o poder que ela tem na nossa vida, né? Então, vai ser um encontro muito especial, espero que vocês gostem. Nós vivemos uma cultura do medo do parto, que foi aí se desenvolvendo nas últimas décadas no Brasil por uma enormidade de fatores, mas que fundamentalmente existe uma cultura do medo, né? As mulheres modernas estão imersas nessa cultura, né? Trazida ali, né, pela família, pela mídia, pelo filme, pela novela, né? Então acho que é importante a gente ambientar assim para as pessoas que vão passar por aqui, né? Assim, por que nós estamos tocando nesse assunto? Por que é importante preparar um pouco da cabeça? Como assim precisa disso? O parto é algo tão natural, a gravidez é tão natural, é milenar e tal. É só ficar tranquilo, é pronto, está resolvido, vai nascer. Não, não é bem assim. Tem uma cultura aí e que algumas ferramentas, como a que nós vamos falar aqui, são várias outras ferramentas, né? Mas uma ferramenta muito importante é cuidar da cabeça, né? Então fala um pouquinho sobre a cultura do medo, assim, o seu olhar sobre isso no Brasil. Quando a gente fala de cultura do medo, a gente não fala de uma cultura só que atinge a própria mulher. Atinge a sociedade como um todo. Então, uma mulher que diz no Brasil, eu quero ter um parto normal, ela ouve logo da mãe dela, por que, minha filha, você quer fazer isso? Por que você quer sentir dor? Né? Então, tem uma minimização dos efeitos de um parto cirúrgico, de um parto de uma cesárea letiva, e tem, ao mesmo tempo, todo um arcabouço que é construído ao redor da mídia, usando a mídia, a família, os filmes, a televisão e os próprios profissionais de saúde, que quando não têm informações baseadas em evidências, eles também ficam submetidos a um medo que foi instituído. Olha, se esse bebê ficar tanto tempo no período dispositivo, vai ser um problema grave. Então, você tem que acelerar esse processo de trabalho de parto, que tem a ver com a cultura obstétrica também. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o seu olhar sobre o poder do cérebro, da mente. Durante a gestação, Emerson, as mulheres já começam a revisitar seus vínculos, começam a verificar como é que a mãe, como é que é a relação dela com a própria mãe, qual o desejo que ela tem com relação ao tipo de maternidade que ela quer construir, que tipo de parentalidade esse casal vai construir. Então, são situações que já estão trazendo para essa mulher vivências emocionais que ela ainda não tinha conhecimento, né? Não tinha visitado, e ela vai visitar durante essa gestação, que produz uma certa vulnerabilidade emocional. Ao longo da gestação, essa cultura começa a deixar de ser algo que está lá fora e passar a ser vivenciado por dentro. Então, a gente vê, por exemplo, no nono mês, depois das 36 semanas, um pico absurdo de ansiedade. E quando a gente fala de transtorno mental ou de transtorno psiquiátrico, a gente sempre lembra do blues, lembra da depressão, lembra da psicose puerperal, e a gente pouco fala da ansiedade. E é exatamente os picos de ansiedade durante a gravidez que produz muitas vezes intervenções desnecessárias, porque ela não está aguentando a ansiedade, ela busca muitas vezes o médico várias vezes, ela vai dar entrada ao hospital várias vezes nos pródromos, como achando que está em trabalho de parto. E essa ansiedade, se ela não for bem manejada, essa mulher não suporta. Então, às vezes eu trabalho muito na parte de tutoria, de formação,
e às vezes um profissional fala assim, puxa, mas eu estava com uma paciente que estava indo tudo bem, e de repente ela não deu conta e precisou fazer uma cesárea, pediu a cesárea, desistiu de tudo. Eu falo, olha, isso não é um fracasso, isso é uma constatação de que ela provavelmente não teve um preparo emocional suficiente, não deu conta de se preparar emocionalmente ao longo da gravidez, e a gente precisa entender que ela foi no limite dela, até onde foi o limite. Então, quando eu falo da preparação mental, eu falo exatamente da condição da gente poder vencer essas crenças, vencer esses medos, vencer essa cultura que está permeando, a gente está mergulhado nessa cultura, a gente nem se dá conta. Por exemplo, se você abre a cara, ela, quando fala de alguém que teve um bebê, ela vai falar, provavelmente ela vai mostrar um corpo sem marcas dessa gestação que passou por esse corpo, né? Uma mulher com a barriga negativa com 2 meses, ou vai falar somente das visitas que aquele bebê recebeu, vai haver uma glamorização daquela cesárea como uma coisa absolutamente normalizada também, né, como uma coisa que faz parte. E essas informações elas vão entrando na gente sem que a gente perceba. E isso, você pensa, para que eu vou brigar contra o sistema? Por que eu vou brigar contra tudo isso que é o normal na minha cultura? E eu vejo muito isso aqui em Portugal, por exemplo, a comunidade brasileira se choca quando chega aqui e não pode agendar a cesárea letiva. Então, elas começam falando mal do sistema de saúde europeu. É um absurdo, eu não posso marcar, mas eu tenho que ter o direito de marcar. Tenho direito de agendar. Ela nem conhece, porque ela está tão mergulhada na cultura brasileira, da forma como nós fomos criados, que ela nem percebe que talvez tenha uma outra lógica que justifique que não possa ser agendado. E essa é uma informação interessante para quem está nos ouvindo, né? O agendamento de um parto sem uma indicação precisa não existe na Europa. Dificilmente você vai chegar, vai ter um país aqui que você possa dizer assim, não, eu vou marcar amanhã porque é o dia do aniversário de namoro, ou porque é véspera do dia que eu dei o primeiro beijo. Não existe isso. Existe muito na América, né? Na América Latina e nos Estados Unidos é possível você fazer esse agendamento. Mas aqui não. E isso vai exigir, então, das nossas brasileiras que estão por aqui, o reconhecimento de que elas precisam efetivamente se trabalharem para esse momento. Aí, no Brasil, as mulheres que, a princípio, quando começou o movimento de vacinação, a aposta toda era na qualidade da informação. E, efetivamente, ela precisa existir. Até para os profissionais, né? Como eu falei, eu sou professora de um curso de medicina e eu sei que na formação do médico, a parte pelo menos na parte das emendas, né? Teve um trabalho da Hotmist que ela estudou os planos de curso, os projetos pedagógicos dos cursos de medicina no Brasil. Então, não há o ensino do parto fisiológico. Há muito ensino da intervenção, de como fazer a intervenção e de como fazer uma cesárea. Então, a cultura, ela não fica restrita à cultura popular. Ela se transfere também até para o universo acadêmico. Né? Qual o espaço que tem um acadêmico de medicina de aprender a observar, a confiar no processo fisiológico, a ter uma postura expectante? Ele não é ensinado isso. Ele não tem também controle emocional, porque a gente está falando do preparo emocional. O profissional precisa também ter um preparo emocional para sustentar ali aquela postura expectante quando ele ouviu dos seus preceptores, dos seus professores, intervenha, acelere, não pode durar mais do que X tempo, meta a mão. Imagine ele escutar isso internamente na sua cabeça e ter que sustentar aquilo. Ele também precisa manejar a própria ansiedade para poder lhe dar conta daquilo. Então, o preparo mental e emocional para assistência obstétrica passa desde a equipe até ao
parceiro e a mulher envolvida no assunto. Então, é um assunto que tem que ser bem amplo para que a gente possa ter efetivamente um resultado positivo de tudo isso, né? Exato. Eu falo há alguns anos que a mudança de mentalidade no Brasil precisa de ser na cabeça das mulheres e da sociedade, precisa de ser na cabeça dos profissionais e precisa ser na cabeça dos gestores, dos políticos, de quem organiza o sistema e tal. Então, também a mudança de mentalidade do sistema, né? Queria que você falasse um pouquinho assim, algumas dicas assim, como se preparar mentalmente? O parto é o evento de mais alto desempenho do corpo humano. É um evento que mobiliza tudo, né? Modifica a posição de órgãos, dilata ossos, né? Modifica a posição ali, tudo mexe profundamente com o emocional da mulher. Então, é um evento de mais alto desempenho. Então, uma dica que eu acho importante nessa preparação é envolva seu parceiro. O parceiro precisa ser, ele não está ali para assistir um filme ou assistir uma final de campeonato. Ele é parte do campeonato. Ele tem uma função. Ele precisa ser guardião dos seus desejos. Mas para isso ele precisa conhecer esses desejos e por quê, para que ele possa efetivamente cobrar. Então, as dicas práticas seriam: escreva o parto que você quer ter, construa um ensaio mental, se proteja de espaços que não sejam positivos. Por exemplo, nos espaços do Gentle Birth, nós não permitimos postagens que não tragam algo que seja benéfico para a mulher. Então, existem muitos espaços que são histórias dramáticas, histórias. Eu conheço a filha da amiga da vizinha da minha mãe, que o menino morreu, não sei como. Você não precisa dessa informação. Então, escolha espaços que você tenha confiança na qualidade da informação, leituras que possam efetivamente reforçar a sua confiança em si mesma, relatos de partos interessantes, porque tem muitos relatos de partos ruins. Então, nós temos um podcast, por exemplo, que uma vez por mês nós fazemos um relato de parto positivo, para construir mesmo a cultura de que isso existe, é real, está aqui e que pode ser vivido. E esse parceiro precisa também se preparar e escolha uma equipe de sua confiança, uma equipe com quem você possa conversar, que você possa perguntar, que nenhuma pergunta possa ser adiada. Vamos falar sobre parto. Não. No final da gravidez, a gente volta a falar disso. Desconfie de quem não quer conversar sobre as coisas, que não está disposto, efetivamente, a falar sobre o que você está vivendo, porque isso produz dúvida, isso lhe dá insegurança. Então, fala um pouquinho sobre o trabalho de vocês e como as pessoas podem ter acesso ao trabalho de vocês. Tá bom. Olha, o Gentle Birth é um programa construído pela Tracy Donegan, que é uma midwife irlandesa, que era instrutora do Hypnobirth. Ela estudava e trabalhava com a hipnose. Ela começou a questionar ao Hypnobirth porque ele está muito vinculado a um determinado tipo de parto. É um parto não medicalizado, e sem intervenções, culminando no desfecho de um parto vaginal. A Tracy, então, começou a estudar sobre o mindfulness, que é uma técnica de meditação que foi trazida para a medicina na década de 80 pelo médico John Kabat-Zinn, que começou a usar para pacientes crônicos, para dor crônica. Começou a estudar também as teorias cognitivas comportamentais, de como nós construímos o pensamento e como o pensamento interfere muitas vezes nas nossas decisões. E a respiração, né? Porque todos nós, quando temos picos de ansiedade, temos dificuldades de respirar. E na gestação, a respiração tem uma função fundamental, né? Nós não podemos dizer, vou fazer agora uma orelha para esse bebê. Mas eu posso, se eu quero contribuir para o crescimento do bebê, eu preciso respirar adequadamente, porque através da respiração eu levo 3 coisas para o bebê: oxigênio, nutrientes e água, né? Então, se eu quero dar esses 3 componentes ao meu filho, eu preciso respirar cada vez mais adequadamente.
E aí ela juntou tudo isso, né? E a psicologia do esporte nisso, de pegar essa expertise dessa especialidade da psicologia na construção de um foco para vencer um momento que seria um momento desafiador para suplantar alguns obstáculos e ultrapassar limites. Ela juntou isso num programa que a gente chama de Gentle Girls, que nada mais é do que a possibilidade de ter um workshop para o casal, em que tudo isso é tratado de uma forma muito leve, muito tranquila, sem muita carga teórica, mas de levar à compreensão desses momentos, em que, entendendo o funcionamento mental e a necessidade, e ela fala sempre assim, é um treino mental e emocional. Como treino, vamos fazer o paralelo a um treino físico. Você vai à academia uma vez na vida, mas ótimo, legal, faz bem para a sua saúde, mas não muda o seu corpo. E você só vai mudar o corpo se você for à academia com uma regularidade consistente e persistente. Se você for com um treino persistente. Da mesma forma que o preparo mental exige, então, dessa mulher um treino consistente. Então, o aplicativo ele tem recomendações diárias, a depender do seu momento gestacional, pode ser pré-concepção, gestação ou pós-parto, em que você, nessas recomendações diárias, você recebe, então, áudios de mindfulness, de meditação, de hipnose, de afirmações positivas ou de respiração. E aí a função de cada uma dessas. No caso da hipnose, por exemplo, nós trabalhamos muito com visualizações mentais, com ensaios mentais. E esses ensaios têm a função de fazer com que seu cérebro haja como se aquele evento já tivesse existido. E quando ele ocorre, o seu cérebro não reage mais como uma ameaça, como uma situação de luta ou fuga. Se você reage, nós somos treinados, nosso cérebro foi desenvolveu para sobreviver. Então, se nós nos sentimos ameaçados, a nossa reação é de produção de adrenalina, de produção de cortisol, que é antagonista ao trabalho de parto, né? Antagonista à ocitocina no primeiro momento. O cortisol vai ser super importante lá no final, mas no início ele pode interromper o trabalho de parto. Então, os ensaios mentais têm essa função de produzir essa situação de que seu cérebro não reaja como se fosse uma ameaça. As meditações têm uma função de desenvolver o foco, a atenção plena. Essa mulher, para que ela queira requerer, para que ela requeira ser protagonista do seu parto, ela precisa estar muito conectada ao que está acontecendo com seu corpo. A gente sempre diz assim, parto é um caminho, é um processo. Você não pode antecipadamente dizer como ele vai acabar. Dentro do processo podem acontecer situações. E são situações que vão exigir que você tome decisões junto com a sua equipe. Se você é protagonista, você vai ter que tomar decisões. Se você está muito conectada consigo mesma, com esse momento presente, você tem condições efetivamente de tomar essas decisões e, ao final, independente de qual seja o desfecho do seu parto, você ter tido uma experiência positiva. Então, esse parto pode resultar numa cesárea. Então, o nosso foco não é um tipo de parto, não é um tipo de desfecho. O nosso foco é que o processo se dê sempre com a mulher no centro e com condições, porque se ela tiver, se você quiser colocá-la como protagonista, mas ela não tiver condição, ela transfere para você a responsabilidade. Ela diz: não, doutor, faz o que você achar melhor, eu não quero pensar nisso. Então, depois ela cobra, porque se ela transferiu essa responsabilidade, deu bom ou ruim, a culpa é sua, não é mais dela. Então, essa mulher bem preparada emocionalmente, ela participa dessa decisão e ela diz, olha, eu vivi meu parto, por exemplo, um exemplo. Eu vivi meu processo de trabalho de parto, esperei que meu bebê estivesse pronto. No processo, a gente viu que precisava de uma analgesia ou que precisava de um fósforo, ou que a gente teve que ir para cesárea.
mas eu participei de todo o processo de decisão, foi uma cesárea linda, o meu bebê está bem e eu estou feliz porque eu vivi tudo isso. Então, quando nós trabalhamos com as meditações, elas nos dão a capacidade também de mudar a rota, que essa é uma coisa muito importante. Mudar a rota, porque dentro do processo pode ser necessário mudar a rota. Você fez um plano de um parto domiciliar planejado e de repente você tem que ser transferida para o hospital. Isso precisa ser bem trabalhado para ela ir bem feliz, porque ela está indo buscar o que é melhor para o filho dela. Você propiciou num parto sem intervenção e de repente você precisou de intervenção para ajudar esse bebê a sair. Isso precisa. Então, nós temos áudio para uma analgesia de parto, para uma mudança de rota, para uma cesárea positiva, se for necessário a cesárea, entendendo que sempre vamos privilegiar o processo fisiológico, mas em alguns momentos, em algumas situações, não é possível que seja da forma como a gente deseja. Então, é preciso que esse preparo seja feito. E no pós-parto, sabe, Emerson, assim, para retorno à sexualidade. Então, a gente tem áudios para o retorno ao trabalho, para a amamentação, para conexão com o bebê, para situações de tristeza, para perda gestacional, que faz parte da nossa vida obstétrica, a possibilidade de uma perda. Então, assim, nós pensamos muito mais amplamente sobre a saúde mental dessa mulher. Com relação ao Gentle Birth, tem workshop para casais, que em geral é um dia inteiro, ou 4 encontros pelo Zoom, que agora na pandemia a gente foi para o mundo digital também, e que tem todos as pessoas que fizeram a formação de Gentle Birth têm a possibilidade de oferecer o workshop. Mas, se você não tiver acesso ao workshop, o aplicativo ele está disponível em iOS e Android, então qualquer celular pode baixar. Faz o download gratuito, tem 7 dias gratuito com acesso a todo o conteúdo. Inclusive, se a mulher ouvir 4 sessões, 4 áudios, ela tem direito a baixar, fazer o download de um livro de 300 páginas, com muita informação legal. Depois, se ela escuta mais 4, tem um workbook que ela pode fazer com o parceiro para que possa ajudar nessa preparação. E aí, após 7 dias, se ela quiser, ela assina o aplicativo. E aí ela passa a receber as recomendações diárias adequadas a cada momento da sua gestação. Se ela não quiser ou não puder fazer a assinatura, ela não fica impedida de fazer uso do método, não. Só que ela não tem mais acesso a todo o conteúdo, é disponibilizado um áudio por dia, que não é de escolha dela, mas isso a gente fez para garantir que, mesmo quem não tenha condição, o valor do aplicativo é muito baixo. No valor cheio é R$19,90, mas tem promoções que, a depender do valor que você paga, pode ser um valor bem menor. Por exemplo, tem uma promoção de um ano, que é R$99 pelo ano inteiro. Então, o valor não é absurdo, não é um valor absolutamente compatível para a grande maioria da população brasileira, mas sabe que existe uma grande parte que não tem condição e que pode usar a versão gratuita. Então, a nossa preocupação é exatamente em viabilizar para a maior quantidade possível de mulheres essa condição de que ela possa usar dessa janela de oportunidade que a gente falou aqui, que é a neuroplasticidade, nesse momento, e efetivamente mudar a qualidade de vida dela, não só com essa gestação, mas com ela mesma e com essa futura família. Então, o aplicativo é de muito fácil acesso. Qualquer pessoa pode fazer o download e depois, assim, 7 dias gratuito. Não quis assinar, não tem problema, desinstala ou fica recebendo a sua meditação uma vez por dia e faz aqui que estiver disponível para você. Além do aplicativo, né, voltado para gestantes, a gente tem um curso de formação Gentle Birth para profissionais. E que os profissionais que queiram, que estejam ouvindo, que queiram ter acesso, porque o que há de novidade no Gentle Birth? É o casamento da obstetrícia com a neurociência, basicamente. É realmente ampliar, né? Então, a gente tem, por exemplo, nessa última turma que começou agora, 70% ou são médicos, ou são psicólogos, ou são enfermeiras obstétricas.
E, às vezes, o psicólogo acha que ele já sabe muito sobre a questão da mente, mas ele não tem conhecimento sobre obstetrícia. E vem o enfermeiro obstetra, que tem muito conhecimento de obstetrícia, mas nunca fez a leitura da obstetrícia sobre o ponto de vista da neurociência. Então, essa formação ajuda ao próprio... E tem um módulo na formação, inclusive, que é Mindfulness para profissionais do parto, que são as meditações para ajudar que o profissional possa segurar a onda da sua própria ansiedade, consiga efetivamente viver aquele momento de forma prazerosa também, sem ser somente suportando a dor de não intervir ou segurando a vozinha interna que fala, meta a mão, faça isso, coloca a ocitocina, pronto, faça a intervenção. Então, essa formação também é importante. Como você falou, a gente está preocupado com o parceiro, com a mulher, com a família que chega, mas a gente está preocupado também com os profissionais, com os gestores, que possam compreender de uma forma mais ampliada e, assim, efetivamente, ofertar uma assistência de mais qualidade. É muito rico aqui tudo isso que nós deixamos aqui. Eu acho que você finalizou aí com uma frase que eu gostei muito: casamento da obstetrícia com a neurociência. Eu acho que isso aí foi uma pérola, hein? Isso aí é uma pérola. Precisamos muito dessa sintonia, né? Desse entendimento do cérebro humano, do cérebro da mamífera, né? Um evento tão potente, tão importante, um evento, eu não me canso de falar, eu falo em todas as lives, os temas são diferentes, mas eu sempre falo, um evento milenar, sem o qual a nossa espécie não existiria, e que chegou até aqui sendo modulado, sendo adaptado, né? Então tem que ter muito respeito para cuidar dele, tem que ter muito respeito para intervir, assim, com a mão muito cuidadosa, né? Eu acho que esse entendimento do cérebro, né? Como diz lá o Rick Jones, né? Que o parto acontece entre as orelhas, né? E não entre as pernas, né? Eu acho que essa frase sua aí contempla todas essas reflexões, né? O casamento da obstetrícia com a neurociência. Muito bom, adorei.